Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião de oração que nós fazemos todas as quarta-feiras. Eu convido então a você a estar meditando conosco na palavra de Deus e posteriormente vamos orar. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, um texto bastante conhecido, mas creio que Deus tem algo para falar conosco. Fica no Salmo 1, nós vamos ler o versículo 1 ao 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor permitir que estivéssemos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para meditarmos na Tua Palavra, para que o Senhor venha falar conosco no nosso coração e também estarmos orando conforme o Senhor tem proposto no nosso coração. Nós te agradecemos e pedimos que o Teu Santo Espírito nos dirija em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos meditar um pouquinho então sobre esses salmos, sobre esse Salmo capítulo 1 que nós lemos e posteriormente então vamos orar. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre um assunto bastante interessante, pelo menos no meu ver, que eu daria o título de Quando o dever torna-se um prazer. Então, na palavra de Deus encontramos diversas exortações a respeito de deveres que temos não só para com o Senhor, mas também para com o nosso próximo, assim como nós temos por diversas vezes estudado. Porém, o nosso relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim através do derramar do Espírito Santo em nossas vidas, e isso não é novidade, e em submissão a Ele, fomos transformados, e isso pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Então esses deveres, nessas condições, são transformados em prazeres, os quais estão ligados à alegria e à paz que invade o nosso coração quando, com sinceridade e adoração a Deus, nós obedecemos aos seus mandamentos, assim como seus ensinos de uma forma geral. Então, o cumprimento dos deveres, guiados pelo amor e pela fé, trazem satisfação e alegria genuína e inesgotável. Em contraste, se a gente for pensar assim, com a busca por prazeres mundanos. Estes são passageiros e podem levar à insatisfação e, ao mesmo tempo, um grande vazio no nosso ser. A palavra de Deus, em muitos trechos, nos ensina que a obediência com entendimento aos mandamentos de Deus traz bênçãos e alegria. O salmista, nos versículos que nós lemos, expressa essa alegria ao meditar na lei do Senhor dia e noite. Também o próprio Senhor exortou a Josué, quando da morte de Moisés, e ele, a partir daquele momento, iria liderar o povo para a posse da terra prometida. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, quando ele diz a Josué: Não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas é evidente que a prosperidade referida nesse trecho da palavra de Deus
é muito diferente das que vemos sendo anunciadas, pois as promessas de Deus vão muito além das riquezas materiais, pois as riquezas que Deus nos concede se manifestam em todas as áreas da nossa vida, principalmente as bênçãos espirituais, mas também as bênçãos emocionais e também físicas. As riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo envolvem o nosso reconhecimento que Ele é e sempre será a nossa fonte de toda a provisão. Ou seja, vivendo em obediência aos princípios bíblicos, e isso com sinceridade, e também compartilhando tudo o que o Senhor, na sua misericórdia, no seu amor, tem nos agraciado. Então, a verdadeira prosperidade, conforme temos aprendido, é o posicionamento em que fomos colocados através da obra consumada no Calvário por Jesus, onde fomos justificados e passamos a ser considerados filho do Deus Altíssimo, nos concedendo todas as bênçãos por Ele prometida na sua santa palavra, incluído integralmente a paz, alegria, saúde e principalmente nos garantiu um relacionamento pessoal com Ele, além de recursos materiais, quando em conformidade com os seus propósitos eternos. Mas esse transformar dos nossos deveres em prazeres se deve ao fato da nossa consciência e compreensão das palavras de Paulo, quando ele diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14 ao 18, que diz assim: sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Então, o nosso Deus Altíssimo, que no seu poder e sabedoria ressuscitou a Jesus, também nos concedeu a vida eterna com Jesus Cristo. E nas palavras de Paulo, tudo foi idealizado e concretizado em Jesus em nosso favor, nos envolvendo na sua graça para a glória do nosso Deus. Sendo assim, quando me refiro ao nosso transformar nossos deveres de obediência a Deus em prazeres, está intimamente ligado, também citado nesse trecho que lemos, quando Paulo fala, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, nosso interior está sendo renovado todos os dias. Então, nesse sentido, eu friso a frase, sendo renovado todos os dias. Ou seja, refere-se ao processo contínuo de mudança e renovação. Isso gradualmente conforme os propósitos de Deus para cada um dos seus filhos. Amém? Então envolve a prática constante da meditação da palavra de Deus, envolve a nossa oração que nos transforma dia após dia, nos trazendo paz e a certeza do amor de Deus, assim como o seu cuidar, o seu zelo em todo o tempo. O meditar, então, significa estudar a palavra de Deus. Quando paramos para meditar,
o nosso foco não é simplesmente cumprirmos com uma obrigação ou um dever cristão, mas focarmos realmente em conhecer o nosso Deus, que por amor à sua criação e na sua onisciência eterna, nos salvou da morte também eterna. Com diligência, então, e sinceridade, nós devemos tomar o cuidado para não permitir as distrações que é comum ao ser humano. Não permitir que nos tires do foco e que realmente estejamos refletindo naquilo que Deus quer nos ensinar através, evidentemente, do agir do Espírito Santo. Então, quando desta forma meditamos na palavra de Deus, a nossa experiência torna-se mais profunda e torna-se também eficaz nas nossas vidas, assim nos proporcionando prazer nesse tempo que passamos buscando o conhecimento dele e também passamos com ele. Então, meditar na palavra de Deus é tirar um tempo para buscarmos compreender aquilo que nós estamos lendo e encontrar o significado de tudo o que Deus está nos ensinando para as nossas vidas. Então, quando meditamos em Deus, Ele fala conosco, Ele nos guia em todas as áreas das nossas vidas, até mesmo os nossos pensamentos serão guiados pelo Senhor. Assim, quando nós lemos as palavras de Paulo lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, os versículos 20, onde ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois foste comprado por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Essa verdade da palavra de Deus nos enche de alegria, nos enche de prazer quando nós compreendemos que nos tornamos santuário do Espírito Santo, que Ele habita em nós, única e exclusivamente pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Algo que não merecíamos e nada poderíamos fazer para que isso se tornasse uma realidade nas nossas vidas. Por isso, então, por esse motivo, devemos ter constantemente um coração grato e usufruir dessa maravilhosa graça que é sermos habitação do Espírito Santo. Então, quando o nosso dever em obediência à palavra de Deus, nós prestamos culto a Deus, e esse ato de cultuarmos ao Senhor transforma-se não numa obrigação, mas transforma-se num prazer gerado pela fé. Ou seja, o cultuar a Deus é um momento especial que traz alegria, enchendo o nosso ser de satisfação, uma satisfação espiritual que nos leva a termos um coração grato e sincero, um coração cheio de amor. E assim, ao cultuarmos a Deus, nós podemos realmente estar reverenciando ao Senhor. E isso em um relacionamento verdadeiro e realmente sincero. Com prazer, nós vemos em adoração, ou seja, em palavras, em cântico, em orações, em louvores ao Senhor Jesus Cristo. Com prazer nos colocamos em oração diante de Deus, onde levamos as nossas súplicas, não em desesperos, né? Não vamos suplicar em desespero, mas vamos suplicar ao Senhor, como a palavra de Deus nos ensina, mas confiantes na resposta do Senhor, levando o nosso agradecimento por tudo quanto Deus tem feito nos nossos dias, por tudo quanto Deus já fez e ainda estará fazendo em nossas vidas.
Levamos também aos pés do Senhor aqueles que estão caminhando conosco, ou seja, nossos irmãos que conosco servem a Jesus Cristo, apresentando a vida de cada irmão ao Senhor para que Deus possa estar operando, não como queremos, não como a própria pessoa quer, mas como o Espírito Santo assim nos guia e guiará também os nossos irmãos. Amém? Então, o servir a Jesus transforma-se em prazer e não um fardo pesado, mas traz ao nosso coração os propósitos de Deus para as nossas vidas, enchendo o nosso coração com a paz de Jesus, e isso em todo o tempo nós teremos a paz reinando no nosso coração. E não vamos correr de forma alguma o risco que o autor do livro de Hebreus nos adverte. Lá na sua carta, Hebreus capítulo 10, versículo 25, quando ele diz: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Então, nós não podemos trocar, não podemos correr o risco de trocarmos o tempo que o Senhor nos proporciona por qualquer outros afazeres. É fato que o Senhor nos proporciona um tempo de descanso, um tempo de passeio com a família, e realmente isso é necessário para a comunhão familiar. Mas me refiro à troca desse tempo que o Senhor nos proporcionou para estarmos cultuando, para estarmos juntos, reunidos, por algo que não traz nenhum proveito espiritual ou até mesmo emocional. Então, a esse tempo nós não podemos trocar de forma alguma. E isso fica muito claro quando nós lemos as palavras de Paulo, também na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 19, versículo 31, quando ele diz: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então pense, quando você vai trocar aquele tempo que o Senhor lhe proporcionou, se o que você estiver fazendo é para a glória de Deus. Amém? Lembrando também e fazendo nossas palavras, as palavras do salmista, lá no Salmo 104, versículo 33 ao 34, quando o salmista diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir, que a minha meditação lhe seja agradável, eu me regozijarei no Senhor. Essas mesmas palavras, pode ser de uma forma diferente, mas o conceito é o mesmo, nós devemos expressar também ao Senhor o quanto sentimos alegria, quanto nos regozijamos em meditar na palavra de Deus. Que esse momento seja, todos eles, agradáveis quando nos colocamos em estudar, em meditar a palavra de Deus. E também no Salmo 119, versículos 47 e 48, quando o salmista diz: eu me agradarei dos teus mandamentos, que amo. Também levantarei as mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Essa deve ser a nossa posição aos deveres que nós temos, sim, de estudarmos, de buscarmos a face do Senhor, mas que isso seja prazeroso. Em todo o tempo que estivermos estudando, em todo o tempo que estivermos ouvindo os ensinamentos de Deus, torne esse tempo de prazer, torne esse tempo de agradecer ao Senhor por Ele estar nos alimentando com a sua palavra. Esse deve ser o nosso posicionamento quando abrimos a palavra de Deus para nela meditarmos, quando estamos reunidos para cultuar e ouvirmos a mensagem, que esse tempo seja prazeroso em todos os momentos e não cansativo, mas prazer em ouvir os ensinamentos de Deus. Nós temos que cultivar isso no nosso coração. Amém?
E nesse sentido, então, eu convido a todos quantos estão ouvindo ou ouvirão posteriormente essa mensagem, né, a orar nesse sentido, ou seja, orando por uma igreja que sirva ao Senhor com prazer e alegria e também em gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Pois Ele, na sua misericórdia, nos contemplou para sermos servos, nos elegeu para servi-lo. E isso deve ser feito com muita gratidão, com muito prazer e com muita alegria. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Eu espero que cada um tenha entendido, que o Espírito Santo esteja trabalhando essa pequena meditação para que possamos servi-lo realmente com prazer. Amém? Uma boa noite a todos, que o Senhor continue abençoando, mas, como eu digo todas as quarta-feiras, não deixe de ter esse tempo de oração. Tenha esse relacionamento com o Senhor. Deixe Deus falar no teu coração, deixa Deus sentir, e Ele sabe as nossas motivações, Ele sabe tudo o que falamos e como fazemos, Ele sabe se realmente há prazer no nosso coração de ouvir a sua palavra, de estar meditando na sua presença. Dessa forma, eu convido a todos a ter esse tempo de orar. Amém? Deus abençoe e nos vemos numa próxima oportunidade. Assim, se o Senhor permitir. A paz do Senhor a todos. Amém.